Na foz do rio Amazonas tem duas coisas que interessam ao Brasil e à humanidade: petróleo e um gigantesco recife de corais. Um pode gerar riqueza, bilhões de reais. O outro, ajudar a combater os efeitos do aquecimento global. A pergunta é: será que dá para usufruir dos dois? Nenhuma das modelagens indicou o toque de óleo na costa e a probabilidade do Recife ser afetado também é extremamente pequena. O que a gente está fazendo, tentando explorar óleo na foz do Amazonas, é matando a galinha dos ovos de ouro, na minha opinião. Não dá para fazer omelete quem não quiser quebrar os ovos, é verdade. Cientistas afirmam que desde a década de 1970 já se falava da existência de um sistema recifal de corais na foz do Amazonas, mas só a partir de 2010 a presença foi confirmada. Eles dizem que ainda não houve tempo suficiente para estudar todo o potencial desses corais, que do ponto de vista científico são especiais e ficaram conhecidos como os corais da Amazônia. A questão é que ali também pode ter petróleo e a área já foi até licitada para algumas empresas. Ambientalistas temem vazamentos e tentam impedir a atividade na área. O assunto foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado. Veja um resumo do debate agora no Em Discussão. A gente está discutindo sobre recifes profundos, né? Recifes entre 30 e 150 metros de profundidade. Esses recifes eles são considerados hoje no mundo todo como imunes às mudanças climáticas globais, porque eles estão distantes das águas que são acidificadas e quentes na superfície. Mas nós, no mundo todo, e isso está entrando cada vez mais vindo à tona por conta da morte da grande barreira de corais da Austrália, os recifes mesofóticos estão sendo considerados nossa última esperança para reconstrução, reconstituição dos recifes rasos através da recolonização aí de áreas rasas, que eles são aí nossa salvaguarda para o futuro. Talvez seja a maior barreira de corais do planeta, comparável aí à Grande Barreira ou até superando a Grande Barreira de Corais da Austrália. Eles certamente representam um corredor, né, de ligação entre duas províncias zoogeográficas, duas regiões geográficas muito distintas, o Caribe e o Brasil. O papel que essa conexão tem na manutenção da saúde do Atlântico é o que a gente está discutindo no manuscrito que foi submetido recentemente. O WWF é contra a exploração de petróleo na Amazônia, especialmente próximo ao ecossistema de corais, único no mundo. Nós precisamos proteger essa região, proteger essa área. Nós seguimos a recomendação do Ministério Público Federal de suspensão das atividades, visto que ainda não existem pesquisas científicas suficientes, como bem colocou o professor Ronaldo. A atividade tem alto impacto poluidor. O sistema é frágil. Vivem mais de 11 mil pessoas próximas no arquipélago Bailique, no Amapá, que vive da pesca artesanal. Ali se concentra, além dessa descoberta recente dos corais, também um dos maiores manguezais do país, onde se reproduz a vida marinha. Daí a nossa necessidade de aprofundar esse debate, os estudos, para prever possíveis desastres ambientais, né? Ter um mínimo de segurança de que isso não vai acontecer. Porque nós, dificilmente para quem mora na região, e quem tem um mínimo de consciência da necessidade de preservar a vida no planeta, sabe que nós não vamos trocar, não podemos trocar óleo combustível por alimentos. A diversidade de corais no Brasil é relativamente baixa em comparação a outras regiões do planeta, mas a proporção de espécies endêmicas que ocorrem exclusivamente aqui no Brasil é elevada, cerca de 40%. Então, a maior parte das espécies que a gente tem aqui no Brasil só ocorrem no Brasil. A gente vem prospectando essas espécies do ponto de vista biotecnológico. Para vocês terem ideia, a gente já encontrou, por exemplo, proteínas que têm 10 vezes mais capacidade de combater melanomas do que qualquer outra proteína que já foi encontrada antes, como a prodigiosina. O nome é bem sugestivo. A gente tem mais de 20 espécies novas que foram descritas nos últimos 10 anos e ainda centenas de espécies por serem descritas, novos vertebrados coloridos que têm papéis ecológicos importantes que nem nome tem por conta aí da
dificuldade que a gente tem na ciência. O risco principal aqui é um vazamento e nós conhecemos os impactos que isso pode ter na vida no planeta. Então, por exemplo, aqui à esquerda a gente tem uma foto do acidente da Chevron no Brasil, né? Que foi um grande acidente e contaminou a costa, inclusive. E nós temos à direita uma foto do desastre da Deepwater Horizon, da British Petroleum no Golfo do México, quando centenas e centenas de quilômetros quadrados foram contaminados por petróleo. A costa sul norte-americana foi contaminada. Nós temos até hoje, esse acidente foi em 2010, até hoje a economia de alguns estados do sul dos Estados Unidos, como a Louisiana, não se recuperou. E qual que é a questão em relação à exploração na bacia da foz do rio Amazonas, não na foz do rio Amazonas? Ela é tecnicamente difícil. Nós temos lá diversas correntes na região, correntes fortes, não só o rio e não só a corrente norte, que é a mais mencionada pelas empresas, né? O solo oceânico na região ele é instável. O próprio IBAMA ressaltou isso nos seus pareceres técnicos. Você tem muito deslizamento de terra que torna o solo instável. E, claro, acho que um número que pode mostrar tudo isso é que desde a década de 60 foram 95 tentativas de se produzir petróleo na bacia da foz do Amazonas. Nenhuma obteve sucesso até hoje. Dessas 95, 27 foram abandonadas por causa de acidentes mecânicos, o último em 2011, da Petrobras, se não me engano. E esses são dados da própria ANP. Hoje se explora petróleo a 2.000 metros de profundidade de lâmina d'água e se perfura poços com tremendo desafio tecnológico para se passar onde tem o que se chama de pré-sal, nada mais é de uma região salina, que é altamente instável, e a tecnologia permitiu-se avançar e ser capaz de construir poços em terrenos como o pré-sal, que é altamente instável. Nós temos mais de 4.000 plataformas de petróleo no Golfo do México, e mesmo com o incidente da Deepwater Horizon, o Golfo do México continua sendo o segundo maior produtor de pescado dos Estados Unidos e o maior produtor em termos de agricultura do Golfo dos Estados Unidos. Então, ele continua e sempre foi extremamente pujante, mostrando como pode haver harmonia entre um uso A e um uso B. O princípio da precaução nos diz que quando a gente não conhece, a gente não deve explorar. A questão é, nós temos hoje os recifes mesofóticos como remédio, a solução para a salvação dos recifes rasos do planeta nos próximos 100 a 500 anos. Então, o que a gente está fazendo, tentando explorar óleo na foz do Amazonas, é matando a galinha dos ovos de ouro, na minha opinião. A gente está discutindo aqui a licença para perfuração de poços exploratórios. Entenda uma descoberta, aí vai ser avaliada um outro caminho, vai ter mais informações, vai ter... todo mundo vai estar mais maduro. Há uma confusão sobre as fases da cadeia de petróleo e gás e o que significa cada uma delas. Então, a gente tem o licenciamento da pesquisa sísmica e a perfuração, que são as fases da exploração. É nesse ponto que os processos da Total, Queiroz e BP se encontram. E a fase final que a gente tem nas etapas é a questão da produção. Não é nessa etapa que esses processos de licenciamento se encontram no momento. Essa imagem, ela traz um pouco da localização dos nossos blocos. A gente tem 5 blocos que foram adquiridos, mas o que eu gostaria de ressaltar aqui são as distâncias. A primeira distância é a distância dos blocos da foz do Rio Amazonas. Se a gente pega o centro da foz do Rio Amazonas, a gente está falando da ordem de 450 quilômetros, o ponto mais próximo do nosso bloco até a foz do Rio Amazonas. Uma outra distância que eu gostaria de ressaltar é a distância do ponto mais próximo da costa, do nosso bloco mais próximo à costa, que é da ordem de 120 quilômetros. Tá?
e tem ainda a distância do limite das águas territoriais brasileiras com o ponto mais externo do nosso bloco, que ele é da ordem de 30 quilômetros. Então, essa é a localização dos blocos que a empresa vai fazer pesquisa exploratória. Mas acho que o mais importante aqui não é só a distância, é também a diferença de profundidade. Essas vistações, elas estão da ordem de 220 metros, como tem sido retratado, e a gente está trabalhando em lâminas d'água ou em profundidades abaixo de 1.800 metros. Os blocos não estão sob os recifes corais, não tem impacto direto, a probabilidade de óleo na costa não tem, é zero. Óleo nos corais, nos recifes, é de 0,0024% ou até menor. Com relação ao nosso processo de licenciamento, esse é um processo que ele iniciou no dia 7 de abril de 2014. Esse processo ele passou por uma consulta pública que foi provavelmente a consulta pública mais extensa já realizada por um processo de exploração. Mais de 1.500 pessoas participaram nesse processo consultivo, que já durou mais de 328 dias. Como vocês podem ver, o bloco da Total se encontra a 8 quilômetros dos corais, dos recifes, como nós os conhecemos hoje. O poço mais próximo que eles pretendem perfurar é a 28 quilômetros. Essa é uma distância muito pequena quando a gente pensa em vazamentos de petróleo, especialmente vazamentos de grandes proporções. O resultado das modelagens, eles mostram, por exemplo, que o ponto onde existe a maior probabilidade de toque, que é uma probabilidade baixa, ele estaria uma ordem de 27 partículas por bilhão, o que seria 5 gotas numa piscina olímpica. E o nosso volume de embarcações passando, que seria uma embarcação a cada 3 dias, representa menos de 0,5% da navegação da região. De acordo com a modelagem de dispersão de óleo da Total, petróleo não atingiria a costa brasileira. Vamos lembrar que o IBAMA mesmo recentemente rejeitou essa modelagem de óleo, dizendo que ela não foi feita de maneira estatisticamente adequada. Eu queria destacar que foi um fato inédito, nunca ocorreu em nenhum outro processo de licenciamento, seja de petróleo, seja de outra tipologia, a solicitação de estudos prévios ao EIA-RIMA. Esse não é um procedimento padrão. Dado a importância do local, dado a ausência de dados mais precisos, foi solicitado esse estudo para embasar o processo de licenciamento. Então, assim, isso já foi um plus a mais. Já foi um item a mais que o IBAMA solicitou devido a toda a sensibilidade do ambiente. Esses estudos foram solicitados para subsidiar um EIA-RIMA, que já é, por si só, um estudo bastante robusto. A avaliação dos impactos, ela contempla os organismos e formações marinhas da região, inclusive foram solicitadas complementações no item análise de risco ambiental. O que eu gostaria de ressaltar aqui para os senhores é que hoje a empresa ela trabalha muito do lado verde, ela trabalha do lado da prevenção. Ela trabalha sempre colocando barreiras para evitar que um evento ocorra. Mesmo assim, a empresa está preparada para o caso ocorra alguma coisa, colocando mais barreiras do que são solicitadas no processo de licenciamento ambiental. Afinal, será que é possível produzir petróleo na região e, mesmo assim, preservar os corais da Amazônia? Será que a presença de óleo realmente significa oportunidade para a economia? A proximidade de Recife e algas, e recifes de corais, não é incomum, né? Em geral, elas estão próximas às atividades de perfuração e produção que são licenciadas aqui no Brasil. Mas é um ponto de atenção. A proximidade dessas formações ela deve estar atrelada a uma série de cuidados ambientais e procedimentos específicos que possibilitam a exploração e a produção de petróleo. Então, assim, é possível? Sim, é possível, desde que observadas todas as precauções e condicionantes ambientais e de regulação impostas ao setor. Cada poço perfurado, cada sonda de perfuração, ela chega a gerar
mil empregos. Isso só a sonda, nós estamos falando de uma parte muito pequena da indústria do petróleo. Sem contar, quer dizer, que para você operar uma sonda, existe todo um impacto nas regiões e no entorno para que você possa fazer o suprimento de alimentos, de peças, partes, bases de apoio. Quer dizer, existe uma oportunidade de geração econômica enorme. E isto aqui, os 41 postos, poderiam gerar até 41 mil empregos. Nós estamos falando de uma pequena parte da contribuição que poderia ter somente a fase de exploração. Mas em pico de investimento, nós podemos gerar quase 1 milhão de empregos. Isso tem um impacto e uma oportunidade para esse país enorme. E a produção futura dessas descobertas podem significar, que é o que a gente fala do bilhete premiado, mais de 1,2 trilhões em participações governamentais. Este é o benefício que a sociedade brasileira enxerga quando fala da riqueza do petróleo. Esta é a riqueza do petróleo que a sociedade recebe, sem contar os empregos e os investimentos. E sem contar o impacto que isso tem na cadeia da economia brasileira. Essa questão dos royalties e a promessa do emprego, né? Só lembrando que os 2 estados da federação hoje que estão com maiores problemas financeiros são os que mais dependem de royalties do petróleo. A gente está passando por um momento de crise de óleo e gás. O preço do petróleo talvez não venha a ser nunca mais 100, 120 dólares o barril. Então, aquilo que o Brasil decidiu ou deixou de decidir de produzir no passado, quando esse combustível tinha um alto valor, isto já foi. Mas ele ainda tem um alto valor a ser percebido pela sociedade brasileira e é uma decisão que nós temos que ter. Ele não vai valer 100, mas talvez ele valha 50, 60, até onde ele for um combustível prevalente. Muito se fala que talvez a partir da década de 30, desse século 40 ou até um pouco mais adiante, talvez o petróleo chegue no seu ápice. Então isso significa que para a nossa sociedade brasileira, e aí para o Senado isso é uma informação importante na tomada de decisão, existe uma data de validade para essa oportunidade da riqueza que nós temos. Se em 95 tentativas, bom, eu preciso ver o novo dado, mas se nas 95 tentativas nunca foi encontrada reserva econômica ou tecnicamente viável e houve os acidentes, não existe a garantia de produção de petróleo. Custo da exploração, da produção de petróleo na bacia da Foz do Amazonas vai ser entre 60 e 80 dólares, dados do Wood Mackenzie. E nós vemos hoje o petróleo está por volta de 50, né? Isso com uma recente alta. Então, é também uma incerteza econômica, uma incerteza financeira, um risco socioambiental por algo que não é garantia. Então, a gente fala novamente aí de trazer benefícios para algumas pessoas, correndo o risco de deixar um passivo ambiental e social por muito tempo. E só mais uma observação, o desastre da Deepwater Horizon não foi durante a fase de produção. Não é só durante a produção que nós temos acidentes gigantes. Você falou aqui ambientalmente, a ligação até o Caribe, Trinidad e Tobago é uma área que foi mencionada, que pode ter um risco de vazamento. Na Guiana Francesa, no Suriname, na Guiana, Trinidad e Tobago está pequenininho ali, Venezuela, existe uma atividade de petróleo crescente e gigantesca. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, apesar de todos os desafios que tem o país, ele continua nessa posição. Então, se for para ter uma zona de exclusão, que se faça na região, todos os países ali da região abram mão de suas possibilidades econômicas e façam essa discussão. Não dá para fazer omelete quem não quiser quebrar os ovos, é verdade. Não dá para explorar petróleo sem ameaçar esses ambientes. Só que a gente vai ter que saber quanto tem. Dá para explorar? Talvez dê. O que a gente precisa saber é quanto tem e quais são os riscos. Os riscos são menores do que os retornos? Se são menores, vale a pena explorá-los. Se não, não. É importante que a gente pense dos pescadores que estão lá, os caranguejeiros também, as marisqueiras. Então é importante que a gente pense quanto esses ecossistemas valem para essas pessoas aqui também. Não só quanto eles valem em bilhões de reais, em bilhões de dólares, para o Brasil. A Noruega é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, é um dos maiores produtores de pescado, tem os maiores, quando se fala em padrão ambiental,
e padrão de legislação ambiental, a Noruega é um exemplo, e nem por isso ela deixou de produzir petróleo. Ela produz lá, desde a fronteira com o Ártico, que é uma região ultrassensível, próximo dos fiordes, que são regiões ultrassensíveis, biomas de sensibilidade altíssima, e nem por causa disso a Noruega deixou de ser um caso de sucesso. Assim como no setor de aviação, que é de alta tecnologia, o setor de petróleo é de alta tecnologia. No setor de aviação, ninguém fabrica avião para cair. E nós, como usuários, fazemos uma análise de risco como sociedade se a gente usa avião como sistema de transporte ou não. Eventualmente existem acidentes. Ele é um risco que nós conhecemos e ele é gerenciável. A indústria do petróleo funciona da mesma maneira. Ela é de alta tecnologia, ela conhece os riscos, ela mapeia os riscos e ela gerencia esses riscos para quê? Para que, se a gente produz hoje 100 milhões de barris no mundo inteiro, e é uma enormidade a quantidade de poços hoje produzindo, se fosse tão comum haver um acidente de petróleo, o mundo inteiro estaria completamente contaminado. Isto não é fato. O Brasil tem acordos internacionais para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e para preservar a biodiversidade. Será que é possível cumprir o que foi prometido e, ao mesmo tempo, abrir novas frentes de produção de petróleo? Todos os modelos empíricos científicos apontam que nós precisamos proteger de 10% a 30% da nossa plataforma continental para conseguir conciliar tanto conservação da biodiversidade com pesca, exploração sustentável, navegação, etc. Nós assinamos os tratados, as metas de Aichi, nós nos comprometemos a criar 10% de áreas protegidas e a gente ainda não chegou nem a 1% de áreas de proteção integral na costa brasileira. Então, nós estamos passando vergonha nos fóruns internacionais e contribuindo para essa degradação global. Todas as reservas de petróleo que o mundo já tem asseguradas já são mais do que o mundo pode queimar se quiser limitar o aquecimento global a 1,5 grau. E quando a gente fala da bacia da Foz do Amazonas, a gente está falando de uma nova fronteira de exploração. Nunca foi produzido petróleo lá, é diferente de um pré-sal onde é uma fronteira consolidada. Estamos falando de uma nova fronteira de exploração. Nós somos uma agência do governo. Nós estamos francamente alinhados com as metas de descarbonização da economia. Só que nós não podemos ser contra tudo e contra todos. Nós temos que administrar, em nome da nação, esse período de transição. Isso vai ser feito ampliando o uso do gás natural, que é visto como uma forma de energia capaz de levar o caminho da transição para as energias renováveis, e nós vamos tentar utilizar o óleo que hoje está no subsolo, monetizando, porque esse óleo tem valor para a sociedade brasileira. Eu acho que se a gente conseguir encaminhar a exploração, desde que a gente consiga avançar em conjunto a questão da nossa meta de Aichi, que é proteger 10% dos habitats sensíveis dentro da foz do rio Amazonas, que talvez a gente consiga começar a avançar de forma a passos mais largos aí. O senhor falou dos 15 mil pescadores lá da costa do... Fique certo que ninguém tem maior preocupação, pode ter igual, do que nós lá da Amazônia. Uma coisa também nós temos que levar em consideração. Nós não podemos renegar o brasileiro que lá está na Amazônia a ter uma qualidade de vida que seja inadmissível para aqueles que estão usufruindo das vantagens de estar numa região já desenvolvida. Eu acho que toda atividade tem risco, mas tem umas que têm mais risco que outras. Hoje a pesca e esses 18 mil empregos que nós temos não oferecem nenhum risco. Ao contrário, são atividades sustentáveis. O que falta são investimentos para a gente ampliar. E hoje, né, nessa fase de prospecção, como a base logística das empresas está toda no Amapá, no Pará, o Amapá não tem qualquer benefício, não tem um emprego até agora gerado por essa atividade. Então, isso é preciso que fique muito claro, porque em nome da empregabilidade, é possível que a gente esteja destruindo os empregos do presente. Essa questão da exploração do petróleo na costa do Amapá é uma questão muito nova para o estado do Amapá.
Porém, estamos esperançosos que isso possa ser, sim, uma válvula de escape para o desenvolvimento de uma região que já desenvolveu tantas regiões do nosso país. O governo federal criou, para dar um presente para o mundo, o governo do Brasil, em 2002, o maior parque do mundo no estado do Amapá. Parque Nacional Montanha do Tumucumaque, quase 4 milhões de hectares. Nessa região, é uma das regiões mais ricas do nosso estado. E a gente deixou aquela população, aquelas comunidades, aqueles que estão ali há centenas e milhares de anos, sem ter uma possibilidade de desenvolvimento. Nós temos o maior rio do mundo e só tem 6% da população do Amapá que tem água tratada. Então, quando a gente escuta falar, respeitando as questões ambientais, doutor Márcio, porque ela tem que ser respeitada sim, porque a humanidade está aí para fazer as cobranças, mas a gente quer realmente defender, vamos colocar na mesa tudo o que acontece hoje e buscar soluções para esses problemas. Hoje, milhares de pessoas no Amapá não têm energia e nós somos exportador de energia. As pessoas ficam aqui embaixo, numa comunidade, lá no Laranjal do Jari, passando, vendo a linha de alta tensão, vendo o linhão de Tucuruí passar e ele fica aqui na lamparina ou na luz do gerador, quando tem um gerador. Eu falo como senador do Amapá, eu acredito que a possibilidade de explorar petróleo na costa do Amapá pode ser a perspectiva de desenvolvimento que o Brasil, virado de costas para o Amapá, não fez para o Amapá. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.